Não sei quantos viram o título da mensagem dessa semana, é Preciso de um Milagre. Vamos parar e pensar um pouquinho se eu preciso de um milagre. Vamos pensar, de repente não pode dizer, mas eu não estou com nenhuma enfermidade, né, assim, de morte, eu não estou passando por coisa muito difícil. Acho que eu não. Será que não? Vamos ver até o final da mensagem de hoje. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 4. Aqueles que trouxeram Bíblia, então, está nos seus telefones. E eu vou animar os irmãos de trazerem a Bíblia, sempre possível, ou então em casa, quando estudarem a Bíblia. O telefone é bom porque é prático, né? Você pode carregar em qualquer lugar. Mas tendo a Bíblia, é uma coisa diferente quando você folheia a Bíblia. Inclusive, para a gente gravar mais para a mente e tudo mais. E também para a gente aprender, né, como manusear a Bíblia. Hoje em dia eu vejo, inclusive, muitos jovens, crianças e jovens, não estão tendo essa habilidade, né? De repente procurar um livro, porque no telefone é tão fácil, clicou ali e já apareceu. É bom, a tecnologia é ótima, mas não vamos deixar de ir, porque de repente algum dia, não sei, eu tenho em minha mente, eu penso que algum dia a Bíblia não vai ser possível acesso eletronicamente. E aí, de repente, se conseguimos, né, como os nossos antepassados que tiveram que esconder muitas vezes e tal, a Bíblia como ela é, como um livro, mas e se a gente não souber manusear, né, vai ser mais difícil. Então, já vamos praticar, né? Então, João 4, vamos orar, porque eu aprendi também que a Bíblia foi inspirada por Deus, e quando lemos a Bíblia, nós temos que pedir a iluminação de Deus para a gente entender. Por isso que muitas vezes a gente lê, e a gente não entende, porque a gente precisa pedir o Espírito Santo. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade e a liberdade de abrirmos a Tua palavra aqui nessa manhã. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Que as palavras sejam palavras vivas, como Jesus disse, seja água e seja o pão da vida para cada um de nós. Em nome dele lhe pedimos e agradecemos. Amém. Ok, então capítulo 4, versículo 43. É uma história. Nós vamos ler toda essa história toda. Bom, são poucos versículos, de 43 a 54. Voltando de Jesus a Galiléia. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde a água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Eu queria que Paulo botasse para mim, tem um mapa, só para a gente ter uma ideia, né? Então, Jesus ele estava aqui na Judéia, né, onde tem Jerusalém, e diz que Jesus, então, ele foi para Galiléia, lá no topo, né? Então, ele foi para Caná da Galiléia. Ele passou por Samaria,
Ele passou por Nazaré, estou falando os nomes assim conhecidos, né? Nazaré, então aí, Caná, então ele foi para ali, para Caná. Então, e o espaço ali de Cafarnaum, que a gente leu aqui também sobre Cafarnaum, para Caná, não era muito longe, mas de repente levavam algumas horas. Eu vi mais ou menos, se fosse a pé, de repente levaria umas 13 horas. Sendo a cavalo, eu não sei aqui para quem, né, que deu Anthony e o Nick, que conhece de cavalo, eu não sei quanto tempo levaria. Mas, depende do cavalo também, né, e todas essas coisas, enfim. Mas depende, sei lá, metade disso, sei lá, não sei, umas 5 horas, alguma coisa assim. Então, vamos ver então, versículo por versículo, então 42, então 43, falou então, 2 dias depois que ele estava lá em Jerusalém, ele partiu para Galiléia. Aí no versículo, eu vou estar acompanhando aqui também, olha, O Desejado de Todas as Nações, é o livro, né, de Ellen White, que ela, no capítulo 20, ela explica, só no capítulo 20, só esses versículos que nós acabamos de ler. Então aqui falando que no 44, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então Jesus, quando saiu ali da Judéia, ele foi para lá, ele parou em Samaria. Lembra que aconteceu ali em Samaria? Ele parou, parou em um poço d'água, com água, né, para beber água. O poço de Jacó. Então ele ali encontrou a mulher samaritana, lembra? Começou a conversar, Jesus conversou com ela e pediu água. E Jesus falou: olha, se você beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ali muitos creram em Jesus, então Jesus parou ali. Mas o interessante é que Jesus foi para Caná, ele poderia parar em Nazaré. Lembra que Jesus é Jesus de Nazaré? Né? Onde tinha também muita gente ali de Nazaré. Mas sabe por quê? Jesus cresceu em Nazaré, muitos não criam nele. Então Jesus, ele não parou. Aqui fala que, deixa eu botar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui a parte aqui que ela fala exatamente sobre isso. O povo de Nazaré, no entanto, não cria nele. Por isso Jesus não visitou Nazaré em sua passagem para Canaã. Que coisa, né? Será que de repente também, às vezes nós não vemos milagres porque nós não cremos? Será que uma parte, né, de repente Jesus até ele quer, ele gostaria, mas se a gente não crê? Então tá, vamos lá. E aí, então, 45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Essa festa em Jerusalém foi a festa da Páscoa. Lembra quando Jesus foi lá, ele foi no templo, e estava acontecendo uma coisa no templo que que deixou Jesus muito assim, angustiado. Eles estavam fazendo do templo um negócio, né, um mercado. Então, Jesus, ele foi, tem a passagem que fala, né, que Jesus saiu derrubando as coisas as mesas com dinheiro e tudo mais. Ele falou: vocês estão fazendo a casa do meu pai, né, a casa de negócio. A casa do meu pai tem que ser uma casa de oração. Como o pastor Paulo estava falando ali, né? Nós temos que vir para a casa de Deus com a nossa intenção aqui, além de ouvir a palavra, participar do louvor, é de oração. Para trazermos as nossas orações a Deus, trazer nossas orações de agradecimentos também, né? De louvor a Deus. Então, aí os galileus, eles ouviram aquilo e viram que eles ficavam assim, que eles estavam assim, também assim, sem esperança com os sacerdotes daquela época. Eles viam muitas coisas que estavam acontecendo errado. Quando eles viram que Jesus, né, ele foi bem corajoso, ele foi lá e falou e resolveu aquele problema, então eles disseram: uau, de repente esse é o Messias. Eles tinham aquela esperança, né? Então eles estavam assim, quando eles souberam que Jesus estava indo para Galiléia, todos receberam ele muito bem e creram, né? Creram em Jesus, pelas coisas que ele havia feito. E diz aqui 46, segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Então, a primeira vez que Jesus foi a Caná, também foi o primeiro milagre que Jesus havia feito, que ele transformou, né,
naquela festa, né, naquele casamento, naquela bodas, lembram que tinha faltado o vinho ali, estava todo mundo assim, aí foi Jesus, a mãe de Jesus, pedia a Jesus, né, se ele podia fazer alguma coisa, Jesus fez ali o primeiro milagre ali. Então, eles ficaram, todo mundo em Canaã, Canaã é uma coisa, Caná é outra, é Caná. Caná, ficaram ali, todos ali, esperando, então, quando souberam que Jesus ia vir novamente, uau, que ele tinha feito o primeiro milagre, então estavam todos ali atentos e felizes, né, porque Jesus estava indo ali novamente. E continuando aqui no 46, diz que havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então, quando ele soube que Jesus, esse oficial estava em Cafarnaum, quando ele soube que Jesus ia estar em Canaã, então ele foi encontrar com Jesus lá. Ele falou, uau, eu tenho um problema tremendo, eu preciso de um milagre, porque esse homem, ele já tinha feito de tudo, todos os melhores médicos já tinham ido lá tentar resolver o problema do filho, e o filho só piorava, e a febre dele estava muito alta, não sei aqui quantos já tiveram febre, ou então alguém que já teve febre, o corpo da pessoa, você fica sem força, você fica, sabe, vai só te minando, e dependendo principalmente de quanto tempo você fica com febre. Mas só um entre parênteses aqui, mas a febre de total, ela não é ruim. Quando no começo da febre, é um sinal que o seu corpo está dando que alguma coisa está errada. E os seus glóbulos brancos começam a combater para alguma infecção, alguma coisa. Então, não é bom, a princípio, assim que você tem uma febre, que você logo dê um remédio para acabar com a febre. Não faça isso. Deixa o corpo um pouco, e se você quiser diminuir a febre, você faz com alguns tratamentos naturais, depois vocês podem falar comigo, até com água e tudo mais, e também compressas frias, e aí ela vai assim, vai equilibrando aos poucos, e aí e aquilo ainda continua, e o corpo continua combatendo a infecção, tá bom? Mas esse menino já devia estar há muito tempo, né? A gente não sabe se era uma criança, se era um adolescente, devia estar há muito tempo lutando com isso. Então o pai já estava sem esperança. Uma coisa aqui, então ele decidiu ir lá, né, no 47. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, uma coisa que a gente pode tirar dessa mensagem é que as tragédias da vida não escolhem pessoas. Esse era um oficial, né? Ele tinha uma posição muito grande ali no reino. Então, porque às vezes a gente tem a tendência, né? Não, porque eu sou pobre. Porque eu sou branco. Porque eu sou preto. Porque eu sou brasileiro. Porque eu sou hispano. Porque eu sou americano. A gente começa a dar pelas tragédias da vida, porque a gente quer dar uma desculpa, né? A gente quer ou encontrar uma explicação, exato. Mas não, a tragédia da vida é por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo de pecado. Quando entrou o pecado, entrou a tragédia para todos. Então ali a gente vê que eu sou oficial. Outra coisa também, não tem idade. Não sei o que, né? Porque a pessoa está doente, está enferma, porque é isso, por causa daquilo, né? A gente também quer encontrar uma resposta. Mas ali a gente viu que era a gente não sabe se era um jovem, era uma criança, era o filho dele, né, que estava enfermo, não era ele. Não era meu pai, meu avô, que tem 90 anos, 95, não. Era alguém na flor da vida, né, da idade. Então, não tem isso. E acontece hoje em dia muitas coisas tristes, porque muitas vezes pais, né, enterrando filhos, que coisa dura, é muito duro isso. Isso aconteceu na minha família, né, minha irmã teve que enterrar a filha dela com 7 para 8 anos, nossa, isso nos abalou muito. Adão teve que enterrar o seu filho, Abel, né, Davi enterrou pelo menos 3 filhos, o rei Davi. Ellen White mesmo enterrou 2 filhos. Um foi uma criança, tinha mais ou menos 3 meses, depois ela enterrou um adolescente, teve tuberculose ou alguma coisa assim, pneumonia. Então, as coisas da vida, né, as tragédias da vida são bem, bem tristes. Mas para aquele pai, o que trouxe ele a Jesus foi uma tragédia. Provavelmente, né, todos nós aqui conhecemos alguém que chegou a Jesus através de uma tragédia. De repente, até um de nós, de repente, nos aproximamos mais de Jesus por alguma tragédia que nos passou. Então, não importa por que caminho chegamos a Jesus, ele quer que a gente chegue a ele, porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e assim aconteceu.
E precisamos, e ele foi, então, para o filho dele, né? E quando a gente vai a Jesus, então, Jesus, não importa o que motivo, então, se a gente vai pela doença, e Jesus é aquele, ele é o que cura. Jesus é o healer, né? Jesus é o que tem a solução para todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, e precisamos chamar Jesus para nossa casa, sabe? Precisamos chamar Jesus para nossa casa, para as nossas necessidades, porque a nossa maior necessidade não é só de bens, né? Que às vezes a gente fica, que eu preciso de um trabalho, sim preciso. Eu preciso ter comida na minha casa, sim preciso. Eu preciso de saúde, sim preciso. Mas a nossa necessidade maior é a nossa vida com Deus, é a nossa paz com Deus, é a nossa vida espiritual, porque pode ter tudo, né? A gente pode ter tudo, mas se a gente não tem a nossa vida com Deus, com Jesus, a gente não sabe de onde viemos, não sabemos para onde vamos, não sabemos aquele buraco que foi, né, que o pecado fez, que cada ser humano tem, se não for preenchido por Jesus, nada mais vai preencher. Mas esse pai, a princípio, ele não sabia, sabe? Então, vamos continuar aqui, no versículo 48. Jesus, então, o que Jesus falou para ele? Então, Jesus lhe disse, quando viu o pai lá, e falou, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Aqui, na página 139 do Desejar de Todas as Nações, aqui fala o seguinte, que Jesus, o pai estabelecera em seu espírito condições quanto a crer em Jesus. Então, ele já tinha ouvido falar de Jesus também, mas eu falei, mas para crer ele como Messias, assim, eu vou lá e tal, se ele vier e curar o meu filho, aí eu vou crer que ele é o Messias. Então, ele colocou condições para Jesus. Quantas vezes nós colocamos condições para Jesus, né? Se Jesus fizer isso na minha vida, aí eu vou crer. Eu vou crer que ele tem poder. Eu vou crer que, realmente, na promessa dele. Eu vou crer que ele vai voltar. Quando nós começamos a colocar condições, né, para Jesus. E esquecendo que a nossa maior condição que a gente precisa é conhecer ele como nosso Salvador. O milagre, sim, Jesus gosta de fazer milagre, ele tem o poder de fazer, mas ele faz com a intenção de nos salvar. Jesus, quando ele levaram aqueles homens levaram o amigo, né, que estava acamado, levaram e foram em cima, né, tiraram o teto para colocar o amigo ali, e aí os fariseus que estavam lá olhando, e viram que Jesus viu que eles precisam. Primeiro ele falou para os homens que levaram para os amigos que levaram aquele homem que estava enfermo, falou, olha, a fé de vocês têm muita fé, né? Jesus falou sobre a fé deles, vai curar, né? Então, Jesus falou assim, olha, você está curado, pegue a sua cama e ande. Então eles falaram assim, uau, quem pode ser? Não, aí Jesus falou, primeiro os seus pecados estão perdoados. Então, eles ficaram irritados com isso. Quem é que pode? Só quem pode dizer que pode perdoar pecado é Deus. Então, Jesus falou, olha, para vocês saberem que eu tenho poder, né, de perdoar pecados, eu digo para esse, levanta, pega a sua cama e anda. Porque ele falou, o que é mais fácil fazer? Seria mais fácil a princípio, né, para eles ali, qualquer um podia dizer, né, olha, os seus pecados estão perdoados. Mas só aquele filho de Deus tinha o poder para fazer aquela cura. Então, Jesus fez aquela cura para demonstrar que ele tinha o poder de curar pecados. Então, muitas vezes, Jesus ele faz a cura, não... Sim, para a gente é sempre assim, fui curado disso, daquilo. Ok, foi bom, glória a Deus e tal. E às vezes a gente quer viver a nossa própria vida e a gente esquece que Deus usou aquela cura para tocar no mais íntimo nosso. É para dizer, olha, para nós que você precisa de uma cura espiritual. Eu quero te salvar, eu quero dar mais do que essa cura aqui. Eu quero te dar a cura eterna, é a vida eterna. Então, isso Jesus falou para ele, quando ele falou assim, se não verdes sinais e milagres, não crereis, é porque Jesus sabia do coração dele. Então, Jesus revelou ali. Então, ele viu que Jesus lê pensamentos. Por mais que às vezes a gente queira, né, às vezes até para os outros, para outras pessoas, a gente consegue até... disfarçar, consegue até, né, dizer uma coisa que a gente no nosso coração não está, mas para Jesus, para o nosso Criador, nosso Salvador, não tem essa, porque ele leu o nosso coração, né? Jesus leu o nosso coração.
Então, no 50 aqui, na versículo 50, o que passou? Ele disse: disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Por que a gente viu que o homem creu? Porque ele foi. Primeiro, sim, a intenção dele foi assim, ele disse para Jesus, Jesus, tu tens que vir, descer, para curar o meu filho. Então, ele já tinha falado, a única maneira de Jesus curar vai ser vir, descer e cuidar, né, e curar o meu filho, vem comigo. Mas Jesus falou o seguinte, depois Jesus revelou, né, que ele, se não vê de milagre, não crê. Então, Jesus revelou aquilo que estava no coração dele, que ele precisava crer. Então, Jesus falou, vai, que seu filho vive. E ele creu e foi. Ele foi embora. E aí, quando ele, aqui fala, né, então, quem crê, descansa. Que ele poderia, né, de repente, não, ai, não, Jesus, e começar a insistir com Jesus, não, você não está entendendo, meu filho está morrendo, não adianta, acabei de vir para lá, vou voltar da mesma maneira que eu fui, não, então, mas ele não voltou da mesma maneira, ele foi, aqui, Ellen White fala, né, que ele foi que a chegada dele, aqui na página 141, que a chegada dele foi bem diferente da partida. Inclusive, quando os homens disseram, viu, 51, e descendo e logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Ellen White diz que ele não ficou surpreso. É mesmo? O meu filho vive? Não, ele já foi na paz, ele já foi já com o coração leve, ele já foi, diz que ele, agora, então, o sol que estava ainda estava sol, os passarinhos que ele estava ouvindo, tudo aquilo contribuía para o louvor que o coração dele já estava louvando a Deus. E antes não, quando ele foi, ele estava com o coração pesado, tudo aquilo que era ruído, o canto dos passarinhos eram ruídos para ele, o sol estava queimando ele estava tipo assim, tudo não estava dando certo, tudo estava ruim, porque ele estava com aquele peso. Mas quando ele voltou com a certeza, né, primeiro ter encontrado a Jesus, o Salvador, e Jesus primeiro ter mexido no coração dele, Jesus foi ao fundo exatamente qual era o problema dele, e ele viu que ele precisava realmente, primeiro Jesus como Salvador dele, depois um Jesus que curasse, então ele precisava primeiro dizer aquele Jesus, então e assim foi, então ele foi mais leve, e olha o que aconteceu aqui, interessante, né, na parte 53, que diz que entendeu, pois, o pai... 52, vamos voltar um pouquinho só, 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então ele entendeu, pois, o pai, que era aquela mesma hora em que Jesus tinha dito, o teu filho vive. Mesma hora, diz que a febre baixou, o menino já estava esperto, né, já levantou. E aí que os servos, né, saíram correndo e tal, e foi encontrar com esse oficial. E olha só o interessante, e disse, né, a mesma hora que Jesus falou, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E creu ele toda a sua casa. Então, olha só que interessante. Então, o milagre, a princípio, foi para o filho, né, queria que o filho curado, mas o primeiro milagre aconteceu no pai. Que ele ali, né, ele realmente agora conheceu Jesus como Messias, como Salvador da vida dele. E sim, o filho foi curado, sim, foi maravilhoso, mas foi uma bênção para toda a família. E aconteceu também, igual também com Zaqueu, lembram de Zaqueu? Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus, ele queria também, né, ver Jesus, e tinha uma multidão. Quando Zaqueu foi ver a Jesus, e como Zaqueu era também de pequena estatura, ele subiu numa árvore para ver a Jesus. Ele lá de cima, ele olhando a Jesus, né, pensando assim, vou ficar aqui só olhando. E aqui como a gente viu que esse homem, ele soube que Jesus lê os corações, Jesus lê cada coração. Às vezes a gente não sabe se expressar, né? Às vezes eu quero falar com Deus que eu não sei... Só abre, fala da maneira que seja, chore, seja o que for. Jesus, ele conhece, ele já sabe exatamente, ele só quer que a gente diga, Senhor, só nos entreguemos a Jesus. E Zaqueu estava lá em cima, e foi Jesus, quando passou, olhou Zaqueu, falou, Zaqueu, Jesus já conhecia o coração dele, sabia que ele queria algo mais de Jesus, né? Zaqueu, desce, que hoje eu vou
Eu vou estar na tua casa, eu vou na tua casa. Uau, Zaqueu, que ele não esperou nada. Ele não falou, não, tá, Jesus, então tá. Que horas, Jesus? É porque eu tenho que ajeitar primeiro alguma coisa, né? Deixa eu lá. Não, falou, vem, Jesus. Ele estava tão contente porque o desejo dele era encontrar o Salvador, encontrar Jesus. Então ele chamou Jesus para a casa dele. Sabe que nós também, às vezes então, como temos um problema como esse homem, né? Ele precisava de um milagre. Ele precisava de um milagre e ele foi exatamente por aquele milagre. Mas Jesus fez ele ver que ele precisava de muito mais. Na casa dele precisava de um milagre. Hoje aqui pra gente, se você está lembrando de algum milagre que você precisa, aqui por essa mensagem nós temos que saber que temos que chamar Jesus para nossa casa. Porque o milagre ele tem que fazer na nossa casa, não só conosco, não só no pensamento, em tudo, porque Jesus ele quer nos libertar de tudo, quer nos libertar de vício, quer nos libertar de angústia, de depressão, de traumas, quer nos despertar de coisas que nos prende ao passado. Jesus nos quer libertar. Então a gente tem que pedir, Senhor, venha na minha casa, liberta, Senhor, faça uma limpeza. Olha que muitas vezes ele vai mostrar coisas pra gente que de repente a gente está guardando com coisas que estamos guardando com muito carinho, mas que está machucando a nossa família, que está machucando os nossos vizinhos, que não nos deixa crescer espiritualmente. A gente está minguando espiritualmente. Então, desde o momento que a gente chamar Jesus para entrar na nossa casa, chamar para nos fazer esse milagre na nossa vida, esse milagre, essa cura, Jesus vai fazer. No começo de 2019, em fevereiro mais ou menos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Para aqueles que entendem, foi um câncer de mama triplo negativo carcinoma. É um dos piores cânceres de mama que pode ter. Então, uau! Esse era o momento que eu precisava realmente de um milagre. A princípio eu pensava, olha, eu preciso de um milagre para esse câncer, né? E realmente eu precisava de um milagre para esse câncer. E Deus me deu vários caminhos que eram diferentes do que muitos caminhos que a gente está acostumada quando se trata de um tratamento, principalmente de um câncer, né? E eu tive que crer nesse caminho que Deus estava me mostrando. Eu tive que crer nele. E nessa trajetória, eu tive que ir contra muitas coisas, né? Até mesmo a medicina moderna, muitas coisas assim. E Deus me mostrando esse caminho que Ele me levou para Ele. Mas aí eu ficava assim pensando, ok, Senhor, eu creio, estou fazendo. Fiz vários tratamentos naturais, várias coisas assim. E eu já queria agir assim, mas quando, né? Eu ficava na minha mente assim, quando que eu vou poder declarar que estou curada? Quando poder declarar que estou curada? E Jesus trabalhou mais e mais, porque é o seguinte, eu não tinha dor. Se vocês me olhassem, muitos que me olhassem, não sabia que eu tinha câncer. Não caía o meu cabelo, eu não vomitava, não tinha nada disso. Mas Jesus, ele estava fazendo, o tratamento que ele estava fazendo um tratamento espiritual na minha vida. Esse sim, esse é onde que ninguém via dor. Ninguém viu o que estava acontecendo. Esse tratamento que Deus fez na minha vida, eu dou glória a Ele. Porque talvez não fosse através desse diagnóstico, talvez eu não via a minha necessidade. Você me entende? Então, às vezes é isso. Deus, por tudo, Ele está ali, sabe, para a gente, porque o objetivo dele maior. Sim, Ele me deu a graça, Ele me deu a cura. Está fazendo 5 anos que eu estou livre do câncer, para a honra e glória de Deus. Mas o maior que isso é a cura espiritual. Ele me fez ver a necessidade que eu tenho dEle. A minha vida não é nada sem Ele. Eu vejo as coisas de outra maneira. E esse homem aqui, quando ele falou que ele estava... Ellen White falava que ele estava indo para casa, quando Jesus falou, vai que teu filho está curado. Aqui fala os detalhes, a Ellen White dá os detalhes. Por isso é interessante a gente ler os livros do Espírito e Profecia. Dizer que ele ia, então os passarinhos cantando, tinha um outro som para ele. Eu lembro também quando eu estava assim, em 2019, depois de 2020 também. Gente, uma vez eu estava andando lá atrás de casa, em um parque, eu conversando com Deus,
eu estava meio angustiada, e ele me fez aparecer um passarinho da cor que é minha cor favorita, é purple, é violeta. E ali naquele lugar, não vem vocês dizer, gente, calma, para as pessoas que não creem, dizem, Gnada, você pode passarinho violeta tem tudo quanto é lugar. Me desculpa, ali onde eu moro não tem passarinho violeta, ok? Aquele passarinho Deus mandou para mim, porque ele sabia que eu precisava ver aquele passarinho. Então, Jesus é o nosso Salvador. Ele é aquele, assim, ele tem um cuidado pessoal com cada um de nós. Então, para cada pessoa, essa é a minha experiência, de repente a sua experiência vai ser outra. Mas desde o momento em que eu passei a crer que ele tinha o poder de me curar. Depois é engraçado, e quando eu estava vendo, mas eu aceitei e falei o seguinte, eu sei, Senhor, tu tens o poder de me curar. Eu não tenho certeza se esse é o teu plano para mim, porque Deus poderia também não ter me curado. Mas mesmo se ele não me curasse, depois que ele me curou espiritualmente, eu teria aceitado se ele não tivesse me curado. Eu tinha já aceitado, falou, Senhor, já aceitei. Mas ele me deu, pela graça dele, a misericórdia dele, ele me deu a cura também física. Então eu agradeço a Deus por isso. E essa música que eu e Cindy vamos cantar, fala um pouco então dessa experiência também de Zaqueu, que diz que... Então, que quando Zaqueu pediu, né, que entrasse na casa dele, nós temos que pedir, esse é um apelo que eu faço essa manhã, né, para que a gente não tenha medo de Jesus, não tenha medo dele entrar na tua casa. Às vezes a gente fala, mas eu não quero cliente porque vai mexer em coisa e tal, que eu não quero, não estou a fim de mover agora, não quero mexer com isso agora. Gente, é o melhor. Jesus é um Salvador gentil. Ele vai mexer, ele vai tirar somente aquilo que está nos fazendo mal e que às vezes, muitas vezes a gente nem sabe. A gente está achando que não é aquilo, mas seja lá o que for, nós temos que crer e confiar nesse Salvador, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Ok, aqueles que querem realmente pedir a Jesus, eu quero um milagre na minha vida, Senhor, hoje, Senhor, não quero sair daqui e fazer igual a Jacó, não vou sair daqui sem me abençoares. Vamos ficar de pé e vamos junto cantar essa segunda estrofe. Mesmo que você não conheça a música, pelo menos veja a letra aí, assim, vai. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti.
Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Essa é a oração nossa, gente. Vamos pedir Jesus para ir na nossa casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Mais uma vez, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Oremos. Querido Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, Pai. Pedindo, Senhor, hoje precisamos de um milagre, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sair desse lugar sem um milagre que precisamos. E às vezes nem sabemos qual é, mas Tu sabes, Senhor, o milagre que cada um aqui precisa hoje, Senhor. E queremos, Senhor, levar esse milagre para a nossa casa. Queremos levar Jesus para a nossa casa, Senhor. Limpa, Senhor. Faça uma limpeza, Senhor, no nosso armário, na nossa cozinha, no nosso guarda-roupa, Senhor. Faça uma limpeza nos nossos livros, no que ouvimos, Senhor. Faça uma limpeza, Senhor, na nossa alma, Senhor, na nossa mente, Senhor, daquilo que temos, aquilo que está preso, Senhor, no nosso passado, aquilo que não perdoamos, Senhor, ainda. Se não perdoamos alguém, Senhor, faça essa limpeza. Ajude, Senhor, que o nosso coração saia livre daqui, saia leve, Senhor, saia em paz, Senhor. Possamos sair daqui confiando, Senhor, de que Tu vais fazer um milagre na nossa vida hoje, Senhor. E esse milagre não vai ser só para nós, Senhor. Como esse homem, como o filho dele foi para toda a casa. Queremos levar esse milagre para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, Senhor, para a nossa escola, para onde quer, para os nossos familiares, nossos parentes. Queremos levar, Senhor, Jesus conosco. Muito obrigada, Senhor, porque aonde Tu está e aonde está a Tua palavra, Senhor, aí a libertação, a milagre. Assim queremos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Teu nome.